Existe uma conta que você nunca fez e essa conta muda tudo. Mas antes eu preciso te contar o que aconteceu quando uma colega minha fez essa conta pela primeira vez. Você trabalha mais do que qualquer pessoa que você conhece. E no final do mês, o que sobra não é compatível com o seu trabalho. Não é falta de cliente, nem nunca foi. Eu mesma já sentei com mulheres que faturam 30 mil reais por mês. E quando viram o mês, elas não entendem o que aconteceu. Mulheres essas que trabalham sábado, atendem até às 10 da noite, respondem WhatsApp final de semana e não tiram férias há 2 anos. Mas o pior não é isso. O pior é que quando elas param, elas se sentem culpadas. Agenda cheia, o negócio girando e no final do mês, o que sobra não é nem de longe compatível com o tamanho do esforço. Vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado. Se você tá correndo atrás de mais e mais clientes, daqui 1 ano você estará exatamente no mesmo lugar. Com a agenda ainda mais cheia, com mais trabalho e com a mesma sensação de que algo não bate, sabe? E essa conta que eu mencionei é ridícula de simples. E a maioria das empreendedoras nunca fez porque, de fato, elas não aprenderam. A faculdade não ensinou, a pós-graduação muito menos, e o cursinho de vendas que você fez não tá nem perto disso. E quando você faz essa conta, 2 coisas acontecem. Primeiro, você leva um susto, obviamente. E depois, você pensa, o que é que eu vou fazer? Fica aqui porque eu vou te mostrar essa conta e você vai entender pela primeira vez por que o seu dinheiro some. Presta atenção aqui, se você se reconhecer em mais de 3 pontos dos que eu vou falar daqui pra frente, esse vídeo foi feito pra você. Na segunda-feira, às 7 da manhã, você já tá respondendo o cliente no WhatsApp ou pensando em que conteúdo eu vou postar hoje no Instagram. E isso se repete não só de manhã, mas meio-dia, à noite, no final de semana, ou seja, a sua cabeça não para nunca. Nenhum dia. E aí, claro, chega o dia 30 de cada mês e você tem medo de abrir o aplicativo do banco. Você até sabe que deveria, mas fica o dia todo rolando Instagram, fazendo outras coisas menos importantes, menos isso. Responde mensagem, vê story, rola o feed, qualquer coisa menos abrir o aplicativo do banco. Porque, claro, né, você já sabe que não vai gostar do que você vai ver. Quando finalmente você tem coragem de abrir tarde da noite, com o dia já fechado, você confirma aquilo que você já suspeitava. A conta não fecha. Não tem sentido o que você trabalhou com aquilo que sobrou. E sozinha você pensa, o que é que eu tô fazendo de errado? E você não fala isso pra ninguém, porque até parece que tá tudo bem. Você tem agenda cheia, até passa uma vibe de sucesso no Instagram, e por fora o seu negócio parece que tá bombando, mas lá no fundo você sabe que não tá. Sabe que trabalha muito para sobrar tão pouco. Toda vez que você pensa, agora eu vou organizar as minhas finanças, você empurra para semana que vem e depois para semana que vem. E essa semana, esse momento nunca chega. O que eu vou te mostrar aqui não é sobre trabalhar mais, sobre lotar a agenda, sobre vender mais, prospectar mais. É basicamente entender sobre o que já entra e o porquê isso não sobra. Agora presta atenção porque o que eu vou falar nos próximos 2 minutos explica o porquê você se sente assim todos os meses. Você acha que o problema é falta de dinheiro? Então, logicamente, corre atrás de mais clientes. Lota agenda, trabalha mais, atende no sábado, responde mensagem às 10 da noite. E o dinheiro continua sumindo. Porque o problema nunca foi a quantidade de cliente. Você tem cliente, o dinheiro entra. O problema é que você não sabe o que acontece depois que ele entra. Não sabe quanto custa cada atendimento de verdade. Não sabe qual serviço te dá lucro e qual te dá prejuízo. Não sabe o quanto você precisa faturar para você pagar suas contas, reinvestir na empresa e ainda sobrar o suficiente para você viver bem. Lembra da empreendedora que eu falei lá no começo? Pois bem, ela faturava 30 mil reais por mês e achava que lucrava mais ou menos uns 50%. Sentamos juntas em um café, abrimos o computador dela, fizemos a seguinte conta: despesa fixa, despesa variável, custo real de cada procedimento, taxa da maquininha, imposto, custo do contador, material, anuidade dividida por 12, lucro real 13%. A cara dela, gente, quando ela viu esse número, 13%. Mas o pior não foi o 13%. Foi o que a gente descobriu na sequência. 2 dos procedimentos que ela mais fazia não davam nem R$ 1 de lucro, ou seja, margem negativa. Ela estava pagando para trabalhar todos os meses nesses 2 serviços sem saber. Ela não precisava de mais clientes, ela precisava parar de realizar 2 serviços que davam
prejuízo para ela, ou seja, sugavam o dinheiro dela todos os meses silenciosamente. E olha só, há 3 anos essa mulher era formada, competente no trabalho dela, não era de gastar demais. Era uma profissional muito séria que não tinha feito essa conta. A faculdade formou ela, mas não como empresária, aquela que sabe a sua margem de lucro por serviço e tem indicadores claros do próprio negócio. E o mentor de vendas que ela contratou, o negócio dele era fazer ela vender mais e não descobrir que o que ela tinha já era o suficiente. Então, no fim das contas, você vai trabalhando mais, faturando mais e sem entender o porquê não sobra. E cada mês que passa sem fazer essa conta é um ciclo que não tem fim, com precificação errada, com serviço que te dá prejuízo e com custo que você nem sabe que existe. Você não tá falhando por falta de esforço. Você tá trabalhando no escuro. Antes de entrar na faculdade de arquitetura, trabalhei numa empresa de uniforme esportivo. Meio sem querer, me colocaram para organizar na época o financeiro da empresa. E eu fiz muita coisa sem saber o que estava fazendo, mas as coisas foram dando certo. Trabalhei por um curto período de tempo lá, consegui ter uma base muito boa e aprendi número por número na marra, né? Mas também muito antes disso eu já sabia o que era faltar. Vim de uma família absolutamente rica em afeto, mas falha em gestão financeira. Meus pais me deram a base de carinho, de afeto, alimentação e tudo que era necessário, mas nunca ficaram me dando mesada e também não pagaram minha faculdade. Ninguém sentou do meu lado para falar é assim que se faz. Então eu precisei construir as coisas do meu jeito. Ou eu aprendi a olhar para os meus números e para o meu dinheiro, ou eu ficaria para trás. E depois de um certo tempo, eu aprendi. E aqui é o momento que a história muda tanto pra mim quanto pra vocês. Foi com essa mentalidade que eu fui convidada para trabalhar em um dos maiores escritórios de projeto do Brasil. Entrei como estagiária, me formei, tentei ir para a área de projetos, mas no fim das contas, me tornei coordenadora comercial, onde além de tratar dos processos comerciais, eu também dava um suporte muito forte na área do financeiro. E ao longo dos 6 anos que eu estive nesse escritório, nós criamos previsibilidade financeira. Triplicamos o faturamento e ultrapassamos a marca dos 8 milhões faturados em um único ano. Mas o que mais me marcou não foram os grandes e gigantes números. Foi perceber que tudo o que eu e meu marido conquistamos, minha faculdade, minha pós-graduação, o nosso carro, o nosso apartamento e a minha liberdade de trabalhar de onde eu quisesse, vieram de uma única coisa. Eu nunca trabalhei no escuro. E sabe o que eu mais gostava? Quando uma amiga minha me convidava para tomar um café, a gente sentava juntas na mesa, pegava o caderno, abria o notebook e a gente fazia conta juntas. E eu via o rosto dela mudar. Naquele momento, ela entendia pela primeira vez alguns dados e indicadores do negócio dela. Arquiteta, dentista, biomédica, terapeuta, todas com a mesma sensação. Eu trabalho muito, mas o que sobra no fim do mês não é compatível com o meu esforço. E todas as vezes que a gente fazia conta juntas, aparecia algo que elas nunca tinham visto. Meu nome é Amanda Camille e foi numa dessas conversas que surgiu o método LPO. O mercado inteiro te vende uma coisa: mais prospecção, mais venda, mais conteúdo, tráfego pago, mais faturamento, mais e mais. E você compra porque parece lógico, só que mais cliente no modelo errado multiplica o problema. Se você não sabe quanto custa cada atendimento seu, mais venda é mais prejuízo, entende? Se você não sabe qual serviço te dá mais margem de lucro, mais serviço é um buraco cada vez maior. E se você não sabe quanto precisa faturar para sobrar mais faturamento é mais confusão. A resposta não é mais, mas é enxergar aquilo que já existe. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Na arquitetura, nenhum arquiteto começa um projeto sem visitar o terreno. E nenhum arquiteto começa a obra sem ter um projeto. O achismo dentro de uma obra custa muito caro. Sem entender o que o espaço precisa, qualquer obra vira prejuízo. Com o seu negócio é exatamente a mesma lógica. E o método LPO faz isso em 3 etapas. Na etapa 1, a gente vai fazer o levantamento. Nós iremos medir o seu negócio financeiramente falando. Na etapa 2, faremos o projeto. Nós vamos desenhar para onde você quer ir. E a etapa número 3 é a obra, onde iremos executar o projeto financeiro do seu negócio. Simples assim, e é exatamente o que eu fazia com as minhas amigas quando elas me chamavam para um café. Com o meu caderno na mão, com o notebook e, é claro, com o café, né? Lembra da conta que eu prometi lá no começo do vídeo? Chegou a hora. Imagina uma profissional, uma dentista, uma esteticista, uma massagista, qualquer prestadora de serviço. Eu vou te mostrar com números reais. Essa empreendedora fatura R$ 25 mil por mês.
Parece que tá bom, né, gente? Agora, olha só o que acontece quando a gente abre esses 25 mil reais. Aluguel, 3 mil reais. Contador, 300 reais. Sistema de agendamento, 200. Material dos procedimentos, média mensal de mais ou menos 7 mil reais. Taxa da maquininha, 200 reais. Anuidade do conselho dividida por 12, 100 reais por mês. Assinaturas, telefone, manutenção, 900 reais por mês. Ou seja, sobram 13.300, né? Peraí. Tráfego pago, 1.500. Parcela de equipamento, que ela precisa investir para o consultório, 2.200. Curso de especialização, parcelado também, 800 reais. Impostos, 1.800 reais. E o lucro real, 6.925 reais. Ou seja, uma margem de lucro de 27%. 27%. Não 50, não 40, 27. E isso, claro, sem ela tirar um salário fixo. Esses 6.925 são o que sobra para ela viver, para reinvestir na empresa. Enfim, uma zona, tudo misturado. Mas a parte que muda tudo mesmo, vem agora. Dos 5 serviços que ela oferece, será que todos eles dão lucro? Desses 5 serviços que ela oferece, 2 estão no vermelho. 2 deles, ela toma prejuízo entre 15 a 30 reais por atendimento e ela faz eles 12 vezes por mês. São entre 300 e 500 reais pagando mensalmente para trabalhar sem saber. Corta esses 2, realoca esse esforço em vender, em executar para serviços que dão mais margem de lucro e ajusta o preço. A conta muda completamente, sem nenhum cliente novo. Isso é acender a luz do seu negócio. E isso foi só o primeiro passo do LPO. Se você tá pensando, mas será que isso funciona de verdade? Me dá mais 2 minutos. Eu não inventei isso do além. Eu aprendi isso na prática em um dos maiores escritórios do Brasil. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos pouquíssima previsibilidade financeira, de fluxo de caixa e margem de lucro por serviço. 6 anos depois, nós tínhamos clareza financeira, processo comercial e financeiro extremamente alinhados. Afinal, saímos de um faturamento de 2 milhões para 8 milhões. Sim, nós vendemos mais. Mas o principal foi porque a gente focou naquilo que mais nos trazia dinheiro. E a mesma lógica que funciona para um escritório que fatura 8 milhões, funciona para o seu negócio que fatura 10, 15, 20. Os números são menores, mas a conta é igual. E não sou só eu falando isso. Segundo o Sebrae, a principal causa de fechamento de pequenos negócios no Brasil não é a falta de cliente, é a falta de gestão financeira. Isso aqui não é um vídeo motivacional, é conta com números e é ridículo de simples. Antes de eu te mostrar o que tem dentro do método, vem cá fazer essa conta comigo. Se você tem um serviço com margem negativa e faz esse serviço 10 vezes no mês, cada vez perdendo 100 reais, são 1.000 reais por mês e 12 mil reais por ano, pagando com tempo e dinheiro para trabalhar. Só que você nem sabe disso porque você nunca fez a conta. Agora pensa no que você já gastou tentando resolver o problema da maneira errada. Tráfego pago? 1.000 reais, 1.500 por mês, trazendo mais cliente para um modelo que nem funciona. Social media? 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês. Ela criou um monte de post pro seu Instagram, mas isso não aumenta o seu lucro. Na verdade, ele diminui, né? Porque você tá pagando uma conta todo mês. Curso de vendas? 500, 1.000, 5.000, 10.000 reais. Aqui não tem teto, né? Para te ensinar a vender mais do que talvez você já venda o suficiente. Nenhum deles te mostra o que tá acontecendo de verdade dentro do seu caixa. Mas isso aqui não é sobre dinheiro. Imagina você no final do mês abrindo seu aplicativo do banco sem você sentir nada. Sem aperto, sem medo, porque você sabe exatamente o que você vai encontrar. Imagina saber exatamente quanto você vai tirar de salário no final do mês. Sem culpa, sem achar que deveria estar guardando. E sem ficar fazendo conta de cabeça no meio do dia, na hora do almoço. Imagine ir pra praia numa terça-feira e não ficar com o celular na mão, achando que deveria estar trabalhando, postando, porque você tem paz. Porque aquilo que você deveria ter feito, você já fez. Suas finanças estão em ordem. Imagina parar de se perguntar: o que eu estou fazendo de errado? Porque você sabe exatamente o que está fazendo e exatamente o que precisa mudar. E é isso que acontece quando você para de trabalhar no escuro.
Agora deixa eu te mostrar exatamente o que você recebe. Quando você terminar o método LPO, você vai ter uma coisa que você nunca teve: a fotografia financeira do seu negócio. Não o que você acha que é, o que é de verdade, com número, com margem de lucro por serviço, custo de cada atendimento, com um salário definido, com objetivos claros e mensuráveis. São 10 passos e cada um deles resolve uma dor específica. Cada passo, uma ferramenta, um checklist e um exercício prático. Você não assiste e fecha, você assiste, faz junto e sai com o resultado na mão. Isso tudo em 3 grandes etapas. No levantamento, que são os passos 1, 2 e 3 dos 10 passos que eu falei antes, você vai ao terreno do seu negócio pela primeira vez. Separa o que é dinheiro seu do dinheiro da empresa. Mapeia cada centavo que entra e cada centavo que sai. Descobre a fotografia real do seu negócio. Na etapa de projeto, os passos 4, 5, 6, 7 e 8, descobre seu lucro real, define seu salário como dono, calcula seu limite produtivo e um cálculo reverso que mostra exatamente o que você precisa fazer para chegar aonde você quer. Na obra, que são os passos 9 e 10, um tijolo vai em cima do outro. Aqui nós montamos um plano de execução para atingir seus objetivos e uma rotina de 30 minutos por semana que mantém tudo funcionando. E além dos 10 passos, você leva alguns bônus. O bônus número 1 é o módulo Sua Relação com o Dinheiro. Porque eu sei que quando vocês verem alguns números, a sua primeira reação vai ser travar. Para onde eu vou? O que eu faço? Esse módulo vai te preparar para olhar para os seus números sem julgamento. O bônus número 2 é um guia de rotina e organização. Porque eu sei, de nada adianta você fazer o levantamento uma vez e nunca mais abrir a planilha. São 30 minutos por semana sem depender da sua força de vontade. O bônus número 3 é um manual de negociação para você nunca mais dar desconto sem saber quanto aquele desconto vai impactar no seu lucro. O bônus número 4 é um template de proposta para profissionais da área da engenharia, arquitetura e design apresentarem suas propostas de projeto. O bônus número 5 é o cronograma de projeto. Template para você apresentar para o seu cliente toda a ordem das suas entregas e dos seus serviços. Se vendido separadamente, custa R$ 30. É bônus pra caramba, né, gente? O bônus número 6 é um sistema de precificação para você cobrar o preço certo, baseado no seu custo real e não no que a sua concorrente vizinha cobra. E nem no que você acha que o mercado paga. Mas você não vai pagar R$ 1.022, nem 797, nem 497. O investimento para tudo isso é de somente R$ 297 à vista, ou 12 vezes de R$ 30,72. Uma vez para ter acesso por um ano, muito menos do que um mês de tráfego pago que você nem sabe se vai dar retorno. E muito menos do que o prejuízo de 2 meses com um único serviço com margem negativa. E se você aplicar e sentir que não valeu, eu devolvo 100% do seu dinheiro em até 7 dias, sem burocracia. E se depois de fazer as 10 etapas e você quiser a minha ajuda para eu olhar com os meus olhos para o seu negócio, te ajudar a montar um plano e acompanhá-lo junto com você, a minha consultoria existe justamente para isso. Bom, se você chegou até aqui, isso significa alguma coisa. Significa que você já sabe que não está funcionando e que trabalhar mais não é o caminho. E que em algum momento você vai precisar abrir esses números para encarar o que eles falam de verdade. A questão não é se você vai fazer isso. A questão é quando, porque não dá, definitivamente não dá para ficar perdendo dinheiro para sempre. Cada mês que passa sem acender a luz é mais um mês no escuro. Mais um mês chegando dia 30 sem entender para onde foi o dinheiro. Mais um mês com aquela pergunta na cabeça: o que é que eu tô fazendo de errado? Ou daqui 60 dias você abre o aplicativo do seu banco e sabe exatamente o que vai encontrar. Porque você fez a conta, você sabe qual serviço te dá lucro, sabe quanto custa cada atendimento, sabe quanto pode tirar de salário, tem um plano e consegue colocar em prática, porque você tem clareza. E na próxima terça-feira de sol, você vai pra praia, sem o celular na mão, sem culpa e sem aquele peso, porque você sabe que tá tudo em ordem, sabe? Eu não vou te prometer que o número que você vai ver vai ser bonito desde a primeira vez que você fazer a conta. Mas eu te prometo que quando você fizer, o seu negócio vai subir de patamar. Organização é liberdade. E o botão para acessar tudo isso tá aqui embaixo.